A saudação também é extensiva a Wellington Calazans, a partir de Estocolmo. Wellington, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ivan. Boa noite, doutora Egna, e também ao professor Almeida e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui. Agora vou também querer ouvir a opinião do Wellington Calazans. Wellington, os líderes africanos não foram bem recebidos. Ivan, não é bem assim. Não foram bem recebidos pelos ucranianos, né? Porque, como eu falei, a autonomia ucraniana está condicionada ao bom humor da NATO. Se a NATO disser não goste, o Zelensky vai dizer não gostei. Tem sido assim e vai ser assim porque a soberania ucraniana é uma quimera. Pelo lado russo, antes mesmo do encontro das autoridades africanas com essa proposta excepcional, que devemos exaltar, a iniciativa do continente africano, representada aí por alguns dos seus líderes, porque tira o continente africano da condição de um continente secundário. Alguns desavisados ou menos atentos irão dizer que no continente africano existem muitas guerras e que é preciso resolver primeiro os problemas locais. Ora, a Europa também tem guerras, a Europa está em guerra e ainda assim está sempre dando opiniões sobre questões internacionais. Os Estados Unidos nunca deixaram de realizar guerras e também estão dando sempre opiniões, inclusive como co-artífice de guerras. Então, foi realmente extraordinária essa iniciativa e da parte russa será esperado aí um anúncio de que, dadas as semelhanças da proposta africana com a proposta chinesa, eles irão considerar como plausível acatar as sugestões feitas pelos líderes africanos, o que eu considero uma grande vitória dessa missão que foi enviada ao leste europeu. Então, Ivan, aqui não estamos falando sobre um fracasso, muito pelo contrário. A iniciativa já é uma grande vitória e 50% das partes, né, no caso a Rússia, aceitando, já nos diz muito bem quem é que quer guerra e quem é que quer paz nessa história. Wellington, e o que é que se pode esperar do encontro amanhã com estes 7 líderes africanos com Vladimir Putin? Olha, eu tive hoje uma conversa com um brasileiro que é jornalista lá na Rússia, né, que é o único meio que eu consigo acessar a imprensa russa aqui na terra da liberdade de imprensa, e ele falou que, em geral, as propostas africanas estão próximas do plano de paz chinês, como eu falei, e também são parcialmente aceitáveis da parte russa. E, com isso, eles esperam que haja sensibilidade do outro lado, né, no caso aí dos países membros da NATO, que comandam os destinos da Ucrânia, para que o Volodymyr Zelensky passe a enxergar essa abertura de diálogo proposta pelos africanos como um caminho a ser seguido. Do contrário, haverá escalada para uma guerra já perdida para a NATO em solo ucraniano. Muito bem. Wellington Calazans, e este envio de armamento por parte de Vladimir Putin à Bielorrússia, o que é que lhe oferece a dizer sobre esta situação? Necessidade de sobreviver, necessidade de existência. Se a Rússia não agir preventivamente, dificilmente deixará de ser atacada de maneira covarde e surpreendente, sem aviso prévio. Então, dada a inteligência russa, com toda a sua articulação internacional, movimentos estranhos que acontecem nos céus europeus, nas atividades de treinamentos aéreos militares, com mais de 10 mil homens envolvidos, os russos estão com as barbas de molho e agindo preventivamente para evitar novas surpresas. Vamos agora até o Wellington Calazans também tentar perceber este posicionamento da Rússia das primeiras ogivas nucleares que estão a ser transferidas para a Bielorrússia. Wellington, a partir de Estocolmo, o que é que representa esta transferência das ogivas nucleares para a Bielorrússia na estratégia desta guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Autodefesa, uma demonstração também de capacidade de persuasão, que é muito importante para a prevenção de ataques surpresa, como eu falei há pouco, e também por não só
na Ucrânia existe hoje movimento de instabilidade. Existe aí a questão da Síria com da Sérvia, Sérvia e Kosovo, né, que temos reportado em algumas edições aqui deste canal e que também servem como alerta para novas investidas, para uma disputa geopolítica na região. Então, não é de hoje que a Bielorrússia também vem sendo mencionada na imprensa ocidental como um país coartífice e simpatizante da Rússia, e isso sendo visto como algo extremamente perigoso para o restante da Europa, o que não é verdade em termos de ameaça, mas o que é verdade na aproximação entre esses dois países. Então, eu vejo essa transferência de tecnologia nuclear dos russos para a Bielorrússia como uma ação profilática necessária e indispensável para que os ataques prováveis em forma de surpresa eles não ocorram e essa situação não seja ainda mais agravada do que já está. Ivan, eu queria só mencionar uma coisa aqui sobre a visita dos líderes africanos aos dois países, Ucrânia e Rússia, que foi a primeira parte desse debate, que esses ataques, supostos ataques que aconteceram durante a visita da parte africana em solo de Kiev, eles não aconteceram. Não há nenhuma imagem, porque se houvesse imagem, essas imagens estariam distribuídas. No máximo, aí, algum fogo amigo para produzir material para esta imprensa que foi reduzida à máquina de propaganda. Então, não é sequer uma disputa de narrativa. Seria absurdo que a Rússia atacasse uma missão de paz que ela concordou em receber no seu próprio país. Então, é preciso ter mais criatividade aí, porque está ficando feio. Wellington, no contexto das constantes sanções ocidentais contra a Rússia, o Fórum de São Petersburgo serviu, como diz aqui o comunicado do Kremlin, para buscar alternativas para que a economia russa lide com a pressão e aumente o seu potencial, mas também dará atenção especial ao processo de construção de uma estrutura econômica mundial multipolar. O que lhe oferece a dizer sobre esta intervenção? Essa multipolaridade é indispensável para que o planeta possa respirar, para que a paz possa finalmente prevalecer. Não vamos ser também ingênuos ao ponto de achar que não haverá mais guerra. Haverá guerra sempre, porque o ser humano ele sempre busca esse caminho, é um atalho, na verdade, né? Mas a multipolaridade está consolidada. Esse fórum que reuniu participantes muito interessantes e significativos para a Rússia, ele transcendeu aquela expectativa de que o grande debate girasse em torno do setor de petróleo e gás, que a Rússia domina como poucos. Mas a indústria automobilística russa, que sofreu grande baixa com a retirada de empresas ocidentais no início da ação militar especial, da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, e a Rússia conseguiu absorver a tecnologia que foi abandonada e investiu, por exemplo, na marca Lada russa, que está produzindo automóveis muito bons e que certamente irá, esse automóvel irá conquistar mercados como o dos países árabes, como da própria China, porque existe um caminho de volta entre Rússia e China através dos BRICS, e também para a Índia e outros mercados. Então, foi e tem sido, né, um evento com uma repercussão muito positiva, um evento que mostra que o mundo não gira em torno do que o professor Almeida foi muito feliz ao recordar essa expressão, eurocentrismo. O mundo não gira em torno disso mais, e muito menos através de uma liderança única dos Estados Unidos no planeta. Essa sensação de potência única que foi permitida
ser pensada como real a partir do declínio da antiga União Soviética, ela na verdade nunca existiu, porque naquele mesmo período os norte-americanos cometeram o erro de transferir a sua indústria nacional para a exploração de mão de obra no Oriente e também na Ásia, e com isso perdeu a capacidade de ter autonomia na sua produção nacional. E isso é determinante para derrotas que têm sido sucessivas nas suas ações. Então, esse evento em São Petersburgo é, na minha opinião, um marco de um mundo multipolar. Nasceu aí um mundo multipolar a partir desse evento. Agora vamos tentar perceber a visão do Wellington Calazans sobre este conflito no Sudão, que já dura há mais de 2 meses. Os números são avassaladores, muitos mortos e também milhares de deslocados para um conflito, Wellington, que mesmo com mediação não tem uma luz no fundo do túnel relativamente à paz deste conflito no Sudão. Exatamente, é lastimável. São 2 meses com uma tragédia humanitária já consumada, até mesmo relatos de que os lados rivais eles estão desviando a ajuda humanitária que finalmente conseguiu chegar, sacrificando ainda mais a população, que é a grande vítima desse conflito, e assim endossando de maneira total as últimas palavras do professor Almeida, é também uma falta de visão dos políticos do Sudão, porque se eles dialogassem e explorassem as riquezas que ali estão, eles teriam uma condição muito melhor do que ficarem brigando por alimento e ajuda humanitária. Mas essa visão curta, esse egoísmo exacerbado, tem feito com que certos setores, especialmente facções militares e até mesmo exércitos fragilizados, eles se permitam corromper por qualquer tipo de migalha e tapam os olhos diante da calamidade que estão provocando com o próprio povo, o que é um grande equívoco também daqueles que deveriam atuar num país criando um cinturão de segurança, paz e um ambiente positivo para os investimentos. Mas a guerra ainda é um grande negócio para muitos e trabalhar no caos e ficar livre de fiscalização sobre movimentos de riquezas também tem sido uma prática muito comum nos paladinos da ética e deontologia de diferentes partes do planeta. Então, Wellington, Ivan, acredita Wellington que não há interesse também por parte do Ocidente para a chegada de uma resolução a este conflito africano no Sudão? O Ocidente é patrocinador desse caos. Não vamos aqui fingir que não sabemos. A mão invisível é o Ocidente, especialmente porque no Sudão existia ali o interesse russo, né, de uma parceria militar através de uma base, e também interesse chinês. Então, onde houver China e Rússia, vai haver agressão ocidental nessa tentativa desesperada, improdutiva e infrutífera de manter os Estados Unidos como potência única. Esse modelo já acabou, como eu falei há pouco, quando comentava São Petersburgo. Vamos também perceber a opinião do Wellington Calazans relativamente a estas breves ligadas à recuperação do Papa Francisco, que esteve internado durante 9 dias, e também este caso que está bastante mediático no Brasil. O telemóvel do assessor de Bolsonaro continha planos para um golpe de Estado no Brasil. Vamos começar por onde, Wellington? Vamos começar pelo Papa. Eu, como católico, gostaria de dizer que temos que celebrar a recuperação dele como teríamos que celebrar a recuperação de qualquer ser humano. Como católico também, eu volto a destacar aquilo que eu penso sobre um grande equívoco da Igreja Católica, que é não pensar a reforma de um Papa, porque temos, nas últimas décadas, comentado o final da vida de um Papa como um grande sacrifício, e a vida é para ser celebrada. Eles poderiam receber, sim, um descanso para que pudessem viver os seus últimos anos de vida com a devida reclusão
porque são autoridades e continuariam sendo autoridades como ex-papas, não é? Mas que teríamos aí uma Igreja Católica mais vigorosa nesse momento em que o mundo anda tão conturbado. Precisamos dessa força jovem, ou pelo menos menos idosa, para fazer frente aos grandes desafios. Sobre a questão do Brasil, eu tenho a dizer duas coisas. Primeiro, agradecer as palavras de solidariedade do professor Almeida pelo reconhecimento desse espírito festivo do povo brasileiro, que eu nunca vou deixar de querer exaltar, porque eu também me revejo dessa maneira com o povo angolano, que prefere muito mais preservar uma paz e um ambiente que permita a projeção do amanhã do que um ambiente belicista. Então, se houve crime, que esses crimes sejam julgados devidamente e os criminosos sejam punidos. Mas também, como eu não nasci ontem, eu quero dizer que um militar, né, que é responsável por uma pasta tão importante de um presidente da República, deixar no telemóvel documentos tão comprometedores, isso aí, vamos ficar atentos, porque o Bolsonaro foi traído. Muito bem. Wellington Calazans, a partir da Suécia, em Estocolmo, e a última palavra relativamente ao tema em análise no Conexão Angola. Vamos desde já agradecer também o contributo de todos que participaram deste programa, nesta edição de hoje, 17 de junho de 2023. Eu que agradeço. Um abraço do professor Almeida e também um abraço para o Vasco e para a professora Egna. E a você assistindo ao Conexão Angola.